Bom, pessoal, quando a gente está diante de uma mudança, nós vamos separar duas grandes dificuldades de adaptação. A gente pode dizer que existe uma adaptação interna, que é uma adaptação endógena, e uma adaptação externa, a compreensão do fenômeno, que é a sensação, a dificuldade exógena. Então são duas etapas, a mudança vem e você fica então girando em torno do seu próprio umbigo. E vai falando da sensação, você começa a falar da sensação que você tem do que está acontecendo a partir de questionamentos da dificuldade que você tem diante do novo paradigma, de uma anomalia que acontece na sua vida, da saída de uma estabilidade para uma instabilidade. Quando a gente pega esses dois, isso aí é característica das mudanças. Então, quando você pega isso e você vê, por exemplo, essas duas siglas, BANI e VUCA, em que você coloca, olha, o mundo, e olha só, aí você começa a tentar definir o mundo, que é uma dificuldade de entender o fenômeno, que é exógeno, você está olhando para um fenômeno que independe de você ou não ele está acontecendo, e você começa a descrever as sensações que você está tendo, não em relação ao fenômeno, mas em relação à anomalia que você tem em relação aos seus paradigmas. Explica melhor aí, Nepô. Então vamos lá. Eu percebo que os meus paradigmas estão ficando obsoletos, e aí eu tenho uma sensação seguinte: é incompreensível. É volátil. Eu estou ansioso. Eu estou me sentindo frágil. É uma complexidade muito grande. Vai pegando aí as definições. Tudo é como a gente está sentindo diante da anomalia e não do fenômeno. A gente não consegue enxergar o fenômeno. A gente consegue enxergar a nossa dificuldade de enxergar o fenômeno. Que é uma sensação anomalíaca. É uma sensação em que eu tenho uma anomalia em relação aos meus paradigmas e eu me posiciono as sensações que eu tenho em relação a essa anomalia. É isso que é VUCA e BANI. Eles não estão olhando para a revolução midiática civilizacional. Eles não estão querendo definir o mundo. O mundo é VUCA, o mundo é BANI. Não é o mundo que é VUCA nem BANI. É a sensação que você está tendo diante da incompreensão que você tem diante de um fenômeno que você não conhece. A gente vai pegar o Thomas Kuhn, se você quiser dar uma olhada no Thomas Kuhn, tem no Resumo Cast uma análise que eu fiz lá com o Gustavo, né? Thomas Kuhn vai definir que a ciência é definida por anomalias. Quando as anomalias chegam, as pessoas têm dificuldade. Então essa sensação VUCA e BANI talvez seria um bom complemento do livro do Thomas Kuhn, né, se ele estivesse vivo, em que ele dissesse, toda vez que a gente tem uma anomalia, a gente começa a tentar definir primeiro as sensações que a gente tem diante da anomalia. E a gente não consegue ver o fenômeno que está depois. Porque o fenômeno ele acontece independente da sensação que você tem. E a gente não está conseguindo definir a sensação que a gente tem em relação ao fenômeno. Que para ter a sensação em relação ao fenômeno, tem que definir que fenômeno é esse. Como eu não consigo entender o fenômeno, eu estou vivendo uma anomalia, eu só consigo me posicionar em relação a como eu estou me sentindo fragilizado, ansioso, volátil, as coisas são voláteis, as coisas estão incompreensíveis e tal. Você está falando da sensação diante da anomalia. Dá para escrever um livro de psicologia, né? A primeira sensação que as pessoas têm diante da quebra dos seus próprios paradigmas, como é que as pessoas definem? Elas começam a falar de sensações anomalíacas. E aí como é que a gente faz então? Então isso é um problema. A gente precisa trabalhar isso. É um aspecto psicológico. Que a gente está vivendo hoje uma grande crise psicológica diante do digital. E aí como é que a gente coloca, então, qual é a outra possibilidade, né? É quando a gente começa a falar das sensações fenomenológicas, que não são as anomalíacas. O que é uma sensação fenomenológica? É quando a gente começa diante desse novo fenômeno, a gente começa a dizer qual é o tamanho da mudança, qual é o tamanho do desafio.
Aí a gente trabalhou aqui na escola, né, junto aí com os alunos, né, tem duas siglas aí para a gente trabalhar. A RUDS, isso seria em inglês, né, e a DRED em português. Basicamente, o que a gente quer definir em ambos os casos? Quais são as sensações que a gente tem diante de uma revolução midiática civilizacional e não diante da anomalia? A gente tem rapidez, isso é evidente, é um fenômeno rápido, porque ele é uma ordem espontânea que as pessoas percebem as possibilidades. É um fenômeno desconhecido, porque não é um fenômeno que está catalogado, detalhado, explicado, amadurecido, reconhecido nas ciências sociais. É uma revolução midiática civilizacional. As pessoas não conhecem, não entendem isso. Então ele é desconhecido. Ele é disruptivo, porque ele introduz na sociedade uma nova mídia, que é o DNA da civilização. E ele é estrutural. E aí vai dar, se você quiser em português, vai dar o DRED. Né? Disruptivo, rápido, estrutural e desconhecido. Desconhecido, rápido, estrutural e disruptivo. Desconhecido, rápido, estrutural e disruptivo. Desconhecido, rápido, estrutural e disruptivo. E é isso que é o grande desafio. Então nós temos um primeiro grande desafio, que é superar a crise da anomalia. Bunny e VUCA é anomalia. E segundo, é superar a crise diante do próprio fenômeno. E aí a gente tem que transformar o desconhecido em conhecido, tem que compreender a disrupção, tem que compreender que é rápido mesmo e que precisa ter aceleração, e tem que entender que é um fenômeno estrutural, que não é conjuntural. As ferramentas do conhecimento que estudam fenômenos conjunturais, como é o caso de uma pandemia, são bem diferentes do que estudam fenômenos estruturais, porque aí você precisa ir para a história, procurar padrões, etc, etc, etc. E a gente separa então essas duas sensações. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Se você acha que a sociedade contemporânea tem mudanças que você não está entendendo, se você acha que esses autores todos que estão escrevendo sobre essa mudança aí são muito superficiais, se você é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que gosta de desafio, que gosta de risco, que gosta de pensar diferente, que gosta de ouvir uma lógica e não gosta de ser enganada, enrolada, não gosta de mimimi, eu acho que você precisa conhecer a Bimodais. A Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. A gente trabalha aqui, né, com conceitos consistentes. A gente trabalha com os canadenses há mais de 70 anos, que os canadenses, que a Escola de Toronto do Canadá está estudando revoluções de mídia. A gente pegou esse barquinho e vem melhorando a narrativa dos canadenses. Então a gente pode dizer que nós estamos há 70 anos, né, autor por autor, melhorando um determinado tipo de ponto de vista sobre as revoluções midiáticas. Você não conhece isso, e se você conhecer a Bimodais, você não vai mais querer sair, como tem gente aqui que vem, né, a cada imersão renovando. Eu te convido, vem para a Bimodais, né, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Este mês, por exemplo, nós vamos estar discutindo o livro Otimista Racional, do Matt Ridley. Vamos estar conversando sobre a filosofia bimodal, fazendo uma espécie quase de um curso sobre a filosofia, mostrando um outro patamar de filosofia que nos ajuda a entender melhor o digital, né? Através de uma live semanal, uma live mensal, atividades internas da escola, um grupo ativo de conversa, e você então vai conseguir sair de Matrix, tomar a pílula vermelha e ver a sociedade hoje de uma forma completamente diferente. Vamos embora?